Ações entregues, Pai, em fé e em justiça e em misericórdia. Pai amado, fala aos teus filhos, derrama o teu poder sobre nós, com curas, com libertações, Pai, com restauração, com fortalecimento e posicionamento através do teu Santo Espírito. Aceita também, Pai, os pedidos dessa noite, do irmão Jonas pedindo oração por Davi, Leandro, Elis, Vilma, e agradecendo por bênçãos recebidas. Pai amado, aceita a oração do teu filho, tem misericórdia dele, Pai, e continua ajudando o teu filho na sua caminhada. Também oração por Gilmar, libertação e cura. Pai amado, tenha misericórdia, Pai, não só dele, mas de todos aqueles esta noite que necessitam de libertações, de cura, de poder derramado do alto. Repreenda as enfermidades, Pai. Repreenda toda a atmosfera contrária, as correntes que têm prendido os teus filhos, Pai, e dê a verdadeira liberdade a eles, a liberdade no Espírito, colocando eles por cabeça e não por cauda. Irmã Doralice também pedindo oração por sua família e para sua prima Neide de Fátima, por cura e também por causa, e agradece a Deus por tudo. Pai amado, continua abençoando o lar da irmã Doralice, Pai, ajuda a tua filha, conceda a ela vitórias, curas, libertações, anjos ao derredor do seu lar, repreendendo todas as coisas contrárias, Pai, e dando a ela a vitória através do teu santo nome. Também, irmão Israel, pede oração por porta de trabalho. Pai amado, abra as portas, Pai. Muda, Pai, o cativeiro, Senhor. Muda a situação. Muda o quadro, Pai. Como o pastor gosta de pregar aqui, o Senhor é aquele Deus que pode mudar o quadro, mudar o cenário, Pai. Fazer de uma terra seca um grande jardim florido, Senhor. E nós clamamos por misericórdia na vida do irmão Israel. Conceda a ele, Pai, uma porta de trabalho, um serviço, pois digno é o homem do suor do seu rosto. Também todo irmão que está aqui essa noite, toda irmã, seja próspero no seu salário, na sua pensão, na sua aposentadoria, nos negócios materiais, Pai. Prospera eles, Pai, porque embora sejamos, Pai, filhos e filhas espirituais, nós vivemos em um mundo natural, temos necessidades físicas, Pai, que o trabalho atende, mas somente o Senhor é que pode dar as condições de saúde, as condições financeiras, para que os seus filhos tenham paz nessa terra, Pai, porque o mundo é nosso inimigo, e somente é Ti por nós, Senhor. Nós pedimos todas essas coisas confiados na vitória e Teu santo nome. E também agora nós, Pai, toma os nossos corações, Pai, e faz com que nós sejamos como a boa terra que bebe a chuva e produz bom fruto, clamando uns aos outros, ardia os nossos corações enquanto nos era aberta as Escrituras. É o pedido e o agradecimento da Tua noiva eleita, no nome precioso do Teu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sublime graça do Senhor. Glória a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido achou. Nosso Deus, Pai de misericórdia e poder, excelentíssimo Deus Todo-Poderoso, estamos na Tua presença nesta noite, Pai. Já cantamos, já oramos, já subimos nas asas do louvor. Agora é o momento da Tua palavra, Pai. De nós mesmos não temos nada se do céu não vier. Através da inspiração divina e da unção do Teu Espírito. Nesta noite, Pai, mais uma vez, descortine a Tua palavra e fale aos nossos corações, fazendo com que cada irmão e irmã possa sair melhor do que entrou aqui, Pai. Conceda graça, misericórdia em cada coração. Saímos, Pai, daqui nesta noite, abastecido pela unção do Teu Espírito Santo. Perdoa nossas falhas e erro e nos dê graça nesta noite, Pai. Entregamos tudo em Tuas santas mãos,
Pai, no nome sagrado e bendito de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. Glórias. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres, amados? Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa que veio adorar a Deus conosco, meu irmão. Hoje, o primeiro dia da semana. E graças a Deus por estarmos ainda com as portas abertas, né, irmão? Porque um dia essas portas serão fechadas e muitos serão privados de adorar o Senhor. Mas enquanto as portas são abertas, nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Estamos gratos e felizes também, irmão Antônio, irmão Argimiro, está conosco, Deus abençoe. Sinta na casa do Pai Celestial. Amados, sem perca tempo, vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus 11. Hebreus 11, verso 1. Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão e Isaque, quando já aprovado, sim, aquele que recebera a promessa, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência,
Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. E pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Glória a Deus. Agora, irmãos, vamos pular aqui para o 32. 32. Eis e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, e na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Podem sentar, amados. Esse capítulo é considerado, irmão, como muitos pregadores, né? A galeria dos heróis da fé. Nesse capítulo, né? Você pode ver, eu não li tudo porque, né, irmão, é extenso, mas falou de bastante homens, mulheres, pessoas que venceram pela fé. Amém? E aqui você pode ver que não tem nenhuma falha, né, irmãos? A falha deles foram tudo perdoada, tudo cancelada, e eles aparecem aqui na galeria dos heróis da fé como vencedores. Amém? E hoje eu tirei para falar um pouquinho, irmão, sobre a fé, né? Porque nós já falamos sobre esse quadro aqui, esse banner, sobre a tríplice natureza do homem. Tá? Tríplice. Corpo, espírito e alma. E lemos aqui sobre a fé, porque a fé está lá na alma. Tá? A fé é o único sentido da alma. A alma só tem um sentido só, que é a fé. Amém? Agora, quem não tem esse sentido da fé, ele tem outra coisa, chamado dúvida. O profeta dessa era, irmão Brana, falou, deixou para nós, né, a ilustração da palavra, mostrando que na alma, a pessoa ou ele crê, ou ele rejeita. Amém? E nesta noite podemos dar glória a Deus, porque se você está aqui, é porque você crê. Amém? Glória a Deus. E se você crê, você está seguro. Porque o segredo é crer. Tá? Então, amados, ali a alma. Nós temos o corpo, que é o invólucro, um corpo de carne humana, composto de 16 elementos químicos principais. Tá? 16 elementos químicos principais, mas nós temos mais de 300. Tá? Quando você vai lá fazer um exame no médico, né? O que ele pede para você? Mais de 100, né? Ele quer saber de tudo. Só o seu sangue ali tem quantos, né, no seu sangue? Mas nós temos 16 elementos químicos principais. Esse é o corpo. Dentro do corpo, nós temos uma coisa que difere dos animais. Chama espírito. Tá bem? Que foi dado por Deus. A diferença nós dos animais é que nós temos espíritos. Espíritos racional. Nós raciocinamos. Nós temos mente no espírito. Amém? Mas Deus está mais além ainda. Deus está na alma, que é dentro do espírito. Que na verdade a alma é a vida do espírito. E também a natureza. Amém? A natureza do nosso espírito, tá? Chama alma. Alma. Por isso que
Jeremias, Ezequiel, né? Também 18, se não me falha a memória, diz o homem que pecar, a alma que pecar. Não fala o homem, fala a alma que pecar. Essa alma morrerá. Agora, irmão, desculpe. Todos nós já nascemos condenados e mortos. Porque Deus disse, no dia que comerdes da árvore da ciência do bem e do mal, nesse dia morrerá. Então a linhagem de Adão é uma linhagem caída, é uma linhagem potencialmente já morta. Entendendo? Só que como Deus é muito sábio e não deixou nada malogrado, e Ele sabe fazer as coisas, Ele vem através de Jesus Cristo e fala, eu lhe dou uma outra vida. E não precisa se esforçar para ter isso não. É somente crer. Só isso. Por isso que lá no Salmo fala, crie. Por isso, né, o segredo é crer nele. Mas não da boca para fora. Crer na alma. Quando você crê, essa alma velha morre. Ela já está praticamente morta para Deus. Deus lhe dá uma nova alma. Amém? Deus lhe dá uma nova natureza. Vamos destrinchar mais. Porque Deus que tem que lhe dar uma nova natureza. Porque a primeira natureza que você veio ao mundo é uma natureza caída. É uma natureza mesclada. É uma natureza híbrida. Porque quando o homem caiu lá no Éden, irmão, a mulher, Adão e Eva, caíram, né? Deus, em outra linguagem, é como se Deus falasse, Satanás, você estragou meu plano, né? Você atrapalhou meu plano. Derrubando Adão, fazendo Adão cair, fazendo a Eva se contaminar, enganando ela com serpente. Eu vou também estragar o seu plano, Satanás. O que Deus fez com o serpente? Tirou os braços, tirou as pernas, fez ele rastejar, porque a Bíblia diz que comerás pó. Sobre o ventre vai arrastar a barriga no chão. Sobre o ventre andarás. Ele não andava de barriga no chão, irmão, andava em pé, reto. Gênesis 3. A serpente era uma das alimárias mais belas que o Senhor Deus tem feito. Muito mais bonito que o homem. Por isso que Eva caiu. Beleza. Né? Eva caiu por causa da beleza. Então, como o diabo estragou o plano, Deus falou, então agora vou tirar os seus ossos, para você não ressuscitar. Vou tirar o seu sangue e vou tirar a sua fala. Porque os animais não falam, né, irmão? Só no desenho animado de Hollywood. Os animais não falam. Mas o diabo coloca a voz nos bichos. O IA está aí, né, irmão? O IA. Inteligência artificial. Colocando voz no cavalo, na égua, no boi. Mas antes do IA colocar voz nos animais, Deus já tinha dado voz para o serpente. Deus tinha equipado ele. O serpente era tão bem equipado, tão bem preparado, que o profeta irmão Brando disse, só faltava nele uma alma. Você vê, irmão? Então o que aconteceu? Deus tirou a fala, Deus tirou o sangue, Deus tirou os ossos. E lá na frente Deus fala, dilúvio sobre a terra. Encharcou tudo, mandou água aqui. Salvou Noé com a família como está aqui. Pela fé o Noé fez a árvore. Então, praticamente 95%, vou dar 95%, eu que estou dando, não é a Bíblia não. Deus acabou com a linhagem do diabo. Mas os 5% passou na árvore. A semente da serpente passou na árvore. Porque a semente da serpente ela é dupla. Ela é carnal e espiritual. Está entendendo? A semente carnal, Deus destruiu. Acabou com ela. Hoje só tem fósseis. Sabia, irmão, que tem fósseis do serpente com braço, com perna? Tem. E aí? Mas a semente da serpente espiritual,
que é a natureza, passou na arca, no povo de Noé. Nem Noé, nem todos eles. Eles eram híbridos. Eles estavam mesclados, irmão. Mas Deus queria povoar o mundo de novo. E de Sem, Cão e Jafé, Deus encheu a terra novamente. Então, essa natureza caída passou na linhagem de Noé, dos seus filhos, e povoou o mundo de novo. Ficando somente uma coisa para Deus tirar: a natureza. Você vê que diabo do inferno terrível, né, irmão? E é a natureza mesmo, irmão. Você quer ver? Vou fazer uma parábola para você aqui. Às vezes você tem um computador lá, né? Computador, só tem hino, palavra de Deus, né? Você enfia um pendrive nele, de pornografia, de sujeira. Pronto. Você clicou, só sai o que não presta. Então, essa natureza de nós, irmão, que veio através do sexo, passou por nós através do sexo. Tá? Jesus Cristo veio para tirar essa natureza, que está na alma. Por isso que ele disse para o Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E como que eu vou nascer de novo, Senhor Jesus Cristo? Um homem de 80 anos, como que eu vou voltar no ventre da minha mãe? Não, não é isso, rapaz. Agora não é mais, Deus não está tratando mais no físico, Deus está tratando no espiritual. Por isso você não precisa descansar no sábado, mas o corpo. Deus não trata mais na carne, Deus trata no espírito. O que foi dito aos antigos? Não matarás, só era pecado se matasse. O legislador, Jesus Cristo veio e disse: qualquer que encolerizar contra seu irmão já é réu. O que foi dito aos antigos? Não adulterarás, só era pecado se tivesse cometido coito, sexo. Cristo veio dizer: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção no coração, já adulterou. Ó, no coração, não na mente, irmão. O diabo pode pôr uma mulher bonita na mente de um homem. Pode, na mente, mas não pode descer no coração. Ele tem que tirar aquele pensamento. Ele tem que expulsar aquilo da mente dele. Ou, por outro lado, ele tem que ter a mente, o filtro do homem que pensa. Porque não tem jeito, irmão. Você vai na rua, hoje não precisa mais comprar uma revista de mulheres nuas. A rua está cheia de mulheres nuas. Então você tem que ter os olhos lavados pela palavra, com a natureza mudada. E o diabo fica irado, porque Deus te muda, Deus te transforma. O diabo não consegue te parar para olhar e cobiçar uma mulher. Por quê? Porque Deus muda a sua natureza. Amém? Então por isso que eu falei aqui de fé, porque a fé está na alma. A alma, irmão, é o lugar santíssimo, como no tabernáculo. Átrio, santo e lugar santíssimo. O átrio nosso é no corpo, tá? Nosso corpo é o átrio. O nosso espírito é o lugar santo. Mas o santíssimo, onde Deus está, é na alma. Tanto que o coração humano, ele é vago lá dentro. Ele tem um espaço vazio no coração. Tá? Então, hoje, tirei para falar sobre fé. Por quê? Porque a fé, irmãos, está na alma. Tá? Não dúvida. Nós não podemos ter dúvida. Temos que ter fé. E ter fé é crer corretamente. E não é crer pela metade, não. É crer em toda a palavra. Você tem que crer em toda a palavra, do Gênesis ao Apocalipse. Você tem que falar amém a toda a palavra. Amém? A evidência de se ter o Espírito Santo é concordar com a palavra. 4:11 em diante de 1 Pedro. Se for falar a palavra de Deus, fale segundo a palavra. Não pode argumentar. Deus não aceita argumento. Deus não aceita arrazoamento. Tem que ser a palavra. Sim, sim e não, não. Então, nosso coração, né?
Cristo veio e deu para nós o novo nascimento. Amém? Que esse novo nascimento, depois que você recebe, ele se torna um novo pensamento. Amém? Você não pensa mais nas coisas do mundo. Você não pensa mais nas coisas do pecado. Você começa a pensar nas coisas de Deus. Por quê? A única coisa que ficou em nós para Deus tirar foi a natureza. Por isso que ele veio morrer na cruz do Calvário. Cristo veio morrer na cruz do Calvário, se tornar o nosso cheque, né, irmão? Ele nos comprou no Calvário, através da morte dele, para através do seu Espírito Santo entrar em nós e tirar de nós esta natureza ruim. Tá, irmão? É o Espírito Santo que tira essa natureza ruim do seu coração. Como está em 36, 26 de Ezequiel. Eu vos darei um coração de carne. Eu tirarei de você o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. E nesse coração eu colocarei o meu espírito. Amém? Além de você ter o espírito seu, que Deus não troca seu espírito, tá? Deus troca a natureza desse espírito. Tá? É como eu falei do computador. Deus não troca o computador. Só tira o chip dele. Tira o chip do pecado e coloca o chip da graça. Estou fazendo uma parábola para você entender. Então Deus vem no domínio, quando eu estou dormindo lá, Deus tira aquela natureza, migra aquela natureza para fora, tira e coloca em mim a natureza de obedecer a Ele. Porque quem opera a salvação é Deus. Não é o homem que opera a salvação. É Deus que opera. Eu creio que todos vocês aqui já viram fazer chupeta no carro, né? Já viram, irmão? As irmãs já viram como é que faz chupeta no carro? O carro está lá morto, né, irmão? Não pega, né, irmão? Aí você traz os fios, positivo e negativo, não é? Liga na bateria morta, não é isso? Aí um carro vivo, que está funcionando, né? Liga lá os cabos na bateria do carro que está morto, não é isso? Só liga. Aí vai lá, agora dá partida. Quando ele dá partida, a energia do carro que está funcionando fortalece a bateria do carro morto e o carro morto começa a funcionar. Eu penso, isso é eu, tá? Domingos Basco, que Deus faz isso conosco quando nós não estamos valendo nada. Ele vem através do seu espírito, né, irmão? E ele migra alguma coisa para dentro do nosso espírito. E você começa a funcionar. Você começa a obedecer. Você começa a ter fé. Você começa a alcançar cura. Você começa a falar da palavra. Amém? Mas tudo depende de Deus. Tudo depende dele, irmão. Nada de nós. Porque nós não temos capacidade alguma. Tanto que o pacto é incondicional. Nós não tem mérito nenhum, irmão. Eu não sou pregador. Quem prega é o Espírito Santo. Os méritos é para Deus. Nós é o microfone. Porque senão podia chegar, Senhor, lá na terra, um trovão. O pregador lá na terra. Não. O pacto é incondicional. Deus não exige mais nada do irmão e da irmã. Deus exige dele. Que coisa, irmão. Olha, tem hora que eu fico babando com Deus. Falo, meu Deus, como que o Senhor é maravilhoso. Como que o Senhor é bom, Senhor. O Senhor não exige de nós a salvação, até a salvação, para operar no seu povo. É o Senhor que opera a salvação. O Senhor que lança os pecados longe. O Senhor que nos prepara para não cair. O Senhor que livra nós para não ser enganado pela besta. O Senhor livra nós do acidente da bala perdida. Oh, glória a Deus! Aleluia, meu irmão! Que Deus poderoso! Cristo vive. Irmão, Cristo está vivo. Isso é uma revelação, irmão. Não é só uma palavra. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Porque ele é Deus. Ninguém mata Deus. Ele não queria que o irmão morresse. Ele não queria que a irmã morresse. Ele morreu no seu lugar. Ele tomou a dor da morte no seu lugar. Tanto que o cristão não morre. Bem-aventurado os que dormem no Senhor. Até nisso Deus se
preocupou em não deixar nós sofrer a dor da morte. Irmão? Por quê? Porque um cristão genuíno, ele não tem, ele parte, mas ele não tem a dor da morte. Igual o ímpio lá. Igual eu já fiquei sabendo, feiticeiros, macumbeiros, põe meio metro de língua para fora, fica 2 horas gritando. Não morre fácil, porque sabe o buraco que vai entrar. O cristão não. Os anjos vêm, faz aquele anel em volta dele, né? E despluga, né? Igual tirar da tomada, né? Já viu tirar o aparelho da tomada? Quando está funcionando? Ele vem e tira o espírito e a alma de você. Os anjos te levam, porque está na Bíblia, irmão. E o corpo? Até o corpo ele deixa uma marca lá para o diabo não tocar. Não é isso? Por quê? Por causa da nova natureza, que é a natureza de Deus, que passou a morar naquele irmão, que passou a morar naquele irmão. Amém? Então, nesta noite, irmão, a fé não está no espírito. A fé não está no corpo, na mente. Não é fé mental. Tá? Não é fé intelectual. Tem 300 fé. Aqui, ó. 300 tipos de fé. Fé batista, fé adventista, fé assembleana. Não é todo tipo de fé, não, irmãos? Mas tem a fé genuína, que é revelação, que é o próprio Deus. O próprio Deus é essa substância. Porque fé é uma substância. Fé não é um sentimento. É como eu te dar essa caneta. É como Deus dá para você essa substância. Você tem essa substância em você. Para que Ele te deu a fé? Para que através da fé você possa superar a maior arma do mundo. É a fé. Porque na fé está a palavra. A fé não é muda. A fé tem músculos. O profeta fala, a fé, ela desconhece barreira, desconhece exército inimigo, desconhece... Porque a fé é Cristo em vós. Ah, glória a Deus! É fé, meu irmão. Ah, eu estou de pé, estou caminhando. Por que você tem fé? A irmã está caminhando porque a irmã tem fé. O irmão tem fé. Que fé? A fé igualmente preciosa. A fé apostólica. Não a fé qualquer, irmão. A fé que vai nos transportar dessa terra para o reino celestial que lemos aqui. A uma cidade celestial. Se é uma cidade física, a uma cidade celestial. E a fé vai nos transportar para lá. Depois que transportar, você não precisa mais desse transporte. Né, irmão? Por isso que Paulo fala, a fé. Cristo é o autor e o consumador da fé. Porque agora nós não precisamos, ou melhor, agora nós não podemos ver Deus agora, com esses olhos carnais. Mas podemos ver através da fé. Amém? Pela fé, eu creio e vejo Deus aqui. Amém? Por quê? Ele vive. O túmulo não segurou ele. O inferno não pôde retê-lo. Ele ressuscitou dentro dos terceiro dias. E subiu a destra da majestade nas alturas, ganhou um nome que é sobre todo o nome. Que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Se dobre todo joelho que há nos céus. Anjos, arcanjos, tudo prostra diante dele. Porque ele não é a segunda pessoa da Trindade. Ele é a única pessoa da divindade. Se você for para Hebreus 1, havendo Deus antigamente falado aos pais nos profetas, falou a nós, nesses últimos dias, pelo Filho. Veja, irmão, havendo Deus antigamente falado aos pais nos profetas. Quem que falou através dos profetas? Deus. Deus usou Jeremias, Ezequiel, Obadias, Joel, Amós, todos os profetas. Amém? Havendo Deus antigamente falado aos pais nos profetas. Falou a nós nesses últimos dias pelo Filho. Amém? Segura aí.
O que os profetas trouxeram? Porções da Bíblia. Teve um que trouxe uma porção grande, né? Moisés, 5 livros. Os profetas trouxeram porções da palavra. Amém? Porções. Mas quando Jesus Cristo, Filho de Deus, veio, ele não era a porção da palavra. Ele era a palavra. Amém? Ele era a palavra. Por quê? Porque, havendo Deus antigamente falado aos pais nos profetas, falou a nós nesses últimos dias pelo Filho. Amém? Por quem constituiu o herdeiro de tudo. Por quem fez também o mundo. E se você continuar lendo, você vai ver que diz lá, e os seus anjos o adoram. Espera aí, tem que adorar Jesus? Então ele é Deus. Deus não troca a sua adoração. Então veja, irmãos, esse Senhor Jesus Cristo ganhou um nome que é sobre todo nome. Por isso que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobra o joelho no céu, na terra, que somos nós, os vivos, e debaixo da terra, irmão, outras dimensões. Tá? Quinta dimensão, vamos falar bem claro, o inferno. Quando Cristo chegou lá, eles tudo caíram por terra. Quando Cristo tomou a chave da morte do inferno, de Satanás, deu leis para ele. Não é isso? Tratou com Satanás. Depois saiu dali, foi lá no seio de Abraão. Você lembra do seio de Abraão? Que era do outro lado do abismo. Tudo na quinta dimensão. Região dos perdidos. Cristo foi lá, onde estava Abraão, Jó, Noé, o Lázaro que tinha acabado de morrer, né, irmão? Poucos dias. Olha, pessoal. Eu vim tirar vocês daqui. Amém? Cristo foi nas partes mais baixas da terra. Essas partes mais baixas é a quinta dimensão. É o que o Velho Testamento chamava de inferno. Tá? Tem o sinônimo de inferno, mas de acordo com o que nós aprendemos, o inferno em si, o verdadeiro inferno em si, não foi criado ainda. O que tem é cadeias da escuridão, prisões. Porque o profeta, irmão Brana, fala, se você fosse um delegado, se você fosse um juiz hoje, e você prendesse um assassino, o que ia acontecer com ele? Ele ia ficar na cadeia, até o dia do julgamento. Então Deus não julgou ninguém, irmãos. Deus não pode mandar ninguém para o inferno, porque Deus não julgou ninguém, nem o Caim Deus não julgou. Então o que tem é cadeias da escuridão, prisões, e esse povo estava lá na região da quinta dimensão, cadeias da escuridão, prisões. O povo que morreram do tempo antediluviano estava lá, o povo do tempo de Noé, que rejeitou a mensagem do mensageiro Noé, estavam lá presos. E do outro lado do abismo estava o chamado seio de Abraão, que era uma campina, tinha pássaros, animais, cascata de água, um lugar, um mini paraíso, uma sala VIP, vamos falar assim, de Deus, lá na quinta dimensão. Que quando o Saul quis falar com Samuel estava lá. Foi Samuel que subiu e profetizou que ele ia morrer no outro dia. Então veja, Jesus foi lá nessa região, deu as leis para o diabo aqui, tomou a chave da morte do inferno, pregou as almas em prisão, e pregou o quê? Falou, pessoal, o meu mensageiro Noé pregou para vocês, mostrou o dia, a mensagem e o mensageiro, e vocês não creram. Nenhuma alma se salvou de vocês. Porque não salvou, meu irmão, na arca não entrou ninguém, só a família de Noé. Então quer dizer que vocês rejeitaram a mensagem do meu mensageiro. Por isso, irmão, que nós não podemos rejeitar a mensagem do mensageiro do último dia. Reconhecendo o dia, a mensagem e o mensageiro. Amém? Você não pode rejeitar a mensagem em nenhuma das eras. Em cada era teve um mensageiro. Em cada era teve um homem que segurou a bandeira. Agora nessa era foi o profeta, irmão Brana. E a mensagem já está acabando, o tempo já está terminando, já estamos indo embora. Daqui um dia vai ser um dinheiro vencido, não vale mais essa mensagem. O tempo dela já acabou. Então o que Cristo fez? Cristo morreu e foi nessa região, porque ele era o único que podia tirar o povo daquele lugar. Por isso que ele teve que morrer.
Não só para nos redimir, mas também para tirar os santos que morreram e foram para aquele lugar. Por que foram para aquele lugar? Porque Satanás tinha a chave da morte e do inferno. Quando a feiticeira, discípula do Satanás, falou assim, eu quero chamar o espírito Samuel. O diabo foi lá e falou, ó Samuel, estão te chamando. Abriu a porta para ele subir. O espiritismo não faz isso, não? O espiritismo não invoca os mortos? Que Deus condenou? Só que Cristo agora, no Calvário, ele fechou a porta. A chave da morte e do inferno está com o Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem medo de morrer, fica tranquilo. Você só morre, só chega a sua hora, se Deus permitir. Porque a chave da morte não está mais na mão do diabo. Está na mão de Deus. Então não adianta ele querer te patrolar, querer te atirar. Não adianta, não adianta. Porque agora tudo está no controle de Deus. Tanto que eu vou falar uma coisa bem forte aqui, irmão. O diabo não tem poder. Não podemos quebrar a Bíblia. Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder, no céu e na terra. O diabo não tem mais poder. Tem força, mas não poder. Cristo tirou tudo dele no Calvário. Por isso que só pode fazer alguma coisa se for por permissão de Deus. Então, nesta noite, nós estamos aqui por esta fé. E esses santos que viveram aqui, lembra? Todos eles viveram, né, irmão? Foram para lá. Jesus foi lá e tirou eles de lá, irmão. Tirou Abraão, Noé, tirou todo esse povo que lemos aqui, estava naquela quinta dimensão. Jesus foi lá e tirou eles. Porque quando Jesus foi chegando, irmão, foi se aproximando daquela multidão que estava ali naquele lugar chamado Seio de Abraão, tanto que hoje o povo canta o hino, né, do Seio de Abraão, não tem mais Seio de Abraão. Seio de Abraão está desativado. É uma casa abandonada. Deus levou para o terceiro céu. Está na Bíblia. Então, quando Jesus foi chegando, cada um se identificou com ele. Cada um falou, mas esse aí não é aquele que anda no meio dos querubins? Olha o jeito que ele anda, quando Jesus ia chegando. A Sara, mas o Abraão, falou assim, mas esse aí não é aquele que comeu carne, costela, lá debaixo dos carvalhais de Mamre, sentado nas toras de carvalho? O andar dele não é aquele, Abraão falou, é ele mesmo, esse é o Elohim. E o Jó olhou e falou, eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus, irmão! O Jó reconheceu. O Jó mesmo, quando estava na terra, falou, olha, não tem problema que os vermes, as bactérias me comem, não. Não estou nem aí preocupado com isso. Porque eu mesmo me levantarei. Não outros olhos, esses mesmos olhos verão a Deus. Amém? Vê-lo-ei, ele fala. Não é, os vermes podem me comer, mas eu sei que o meu Redentor vive. E por certo tempo ele virá sobre a terra. E foi naquele dia, irmão. E tirou eles, os santos daquela vida. Cada um falou uma coisa, né, irmão? Cada um falou, esse é o desejado das nações. Esse é o Salvador, esse é o Remidor, esse é o Lírio dos Vales, esse é a Rosa de Saron. Cada um falou uma coisa, irmão. E Jesus chegou, familiarizou com eles, falou, pessoal, eu vim tirar vocês daqui. E foi lá na dimensão, irmão, e abriu uma porta na dimensão. E falou, vem comigo. E entrou naquela porta. E ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Diz que ele é a primícia dos que dormem. E veio Abraão, Isaac, Jacó, Noé. Veio, ressuscitou todos. E levou para o terceiro céu. Uns ficou com ele na cidade, outros levou para o terceiro céu. O seio de Abraão foi desativado. Por quê? Fé. Todos foram vitoriosos pela fé. Abraão andou. Irmão, para pensar. Que canelada que o nosso pai na fé, o Abraão, andou, né, irmão? Para, eu já andei, eu fui carteiro, irmão. Eu fiquei só na rua, entregando carta uns 10, 12 anos. Na rua. Mochila nas costas, entregando carta. Conta de luz, conta de água. Meu Deus do céu, irmão, olha, andava que o pé ficava dormente.
Imagina o Abraão andando para cima e para baixo, procurando a cidade cujo construtor e artífice é Deus. Se ele chegar numa região e falar, aqui acho que vou encontrar a cidade. Tadinho de Abraão, né, irmão? Dormiu na esperança. Mas a cidade celestial existe. Nós não vamos desistir. E Abraão, você pode ver que pela fé cada um deles tiveram vitórias tremendas, né, irmãos? O 4,17 de Romanos, a fé de Abraão é chamar as coisas que não são como se fosse. Então, pela fé agora, eu já vejo a cidade santa. Uma cidade piramidal, como está descrita por João no Apocalipse. Amém? Por isso que você tem que ter você não pode nunca perder a fé. Se você perder a fé, você perdeu tudo. Pastor, pode alguém não ter fé? Não. Todos têm fé. Deus deu a medida de fé para todos, diz a Bíblia. Não tem esse que fala, eu não tenho fé. Não tem esse, irmão. Ele não está sabendo administrar a fé. Ele não está sabendo administrar o crer, o confiar. Ele está deixando o medo tomar conta, ele está deixando a ansiedade tomar conta, ele está deixando outras coisas tomar conta, ele está deixando o diabo tampar a fé dele, dizer para ele que ele não tem fé coisa nenhuma, ficar soprando no ouvido dele. Ele não pode crer no Satanás, ele tem que crer no que Deus falou, no que está na palavra. E se ele crer mesmo, não tem diabo, inferno nenhum que vai tirar ele de crer. E o diabo explora muitas vezes o medo. É uma arma dele, é como um anzolzinho. Joga lá na sua mente. E através do medo, ele vai se aproximando de você. Você não pode ter medo. Medo é uma arma do diabo. Você tem que ter fé. Então, pela fé, Abraão, olha, irmão, passou no teste. Sai do meio da sua parentela, saiu. Você vai ter um filho já velho, com 100 anos, teve um filho. Imagina, irmão, um homem com 100 anos ter potência física para ser pai. Deus deu para ele. Rejuvenesceu a Sara. Eles ficaram jovens. A pessoa pode falar, não está na Bíblia. Como que eles iam ter o filho, irmão? Deus teve que isso chama restauração. Deus restaurou Abraão e a Sara para trazer um filho. Desculpe a expressão. Deus deu para eles prazer sexual. Para aquele homem tomar aquela mulher e dar semente para ela. Ventre já amortecido, e depois aquela semente alargou sobre a terra como a areia da praia do mar e como as estrelas do céu. Porque todos nós tem sangue de judeu mesmo. Todos nós aqui tem sangue de judeu. Por isso que o judeu ficou 1.900 anos, 1.900 praticamente esparramado pelo mundo, né, irmão? Deus esparramou eles e chamou eles de volta agora. Por quê? Porque mesclou a semente. Deus tem a sua matemática de fazer as coisas, né, irmão? Então, pela fé, Noé construiu a arca. Tudo tem um significado. A Bíblia foi escrita por homem, foi ideia de algum poeta. Mentira! Não pode. Porque tudo que foi escrito tem um fundo espiritual. A arca tinha 3 etapas. Justificação, santificação, novo nascimento lá em cima. O Abraão passou pelos 3 testes. Sai do meio da tua parentela, ele saiu. Você vai ter um filho, ele era velho. E depois de ter um filho, com 12 anos, Deus fala, Abraão, sim, senhor, vai no Moriá. 3º teste. E você acha que Deus dá o teste só para Abraão? Nós também tem testes. Testes. Não fica você pensando que Deus não te dá teste. Deus dá. Se não deu, prepara. Abraão, sim, senhor, eis-me aqui. Vai no Moriá. Fazer sacrifício. Sim, senhor, vou separar umas ovelhas, uns carneiros. Não, Abraão. Leva teu filho unigênito. Deus não considerava o Ismael, não. É espúrio. Deus só considerava o Isaac. Leva o Ismael e oferece para mim em sacrifício, Abraão. Em holocausto, Abraão. Eu quero o menino.
sacrifica ele. Deus não pode. Abraão, não quero ouvir, Abraão. Abraão ficou murchinho, tadinho. Você vê o que é obediência? Não falou nem para Sara. Foi lá e falou, filho, o que é? Vamos para o Moriá. Caminho de 3 dias. Irmão? Hã? Então, pela fé, ele foi. Falou, Deus da cinza. Deus ressuscita ele. Isso que é fé, né, irmão? Essa é a matemática. Da cinza. Não, eu vou sacrificar, eu vou degolar, vou cortar, vou queimar e depois Deus vai trazer de volta. Essa era a fé do Abraão. Mas não precisou, irmão. Porque Deus não é o Deus. Deus não quer carne. Deus não é isso. Quando Abraão levantou o cutelo, o facão para degolar o menino, o braço de Abraão ficou duro no céu. E o anjo bradou. O anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, Abraão, Abraão, não faças tal almoço. E ele querendo já. E o braço do Abraão não desceu, irmão. Aí, passa um pouquinho. Começou a berrar. Uma ovelhinha, um cordeirinho preso nos arbustos ali, pertinho de Abraão. A 200 quilômetros da aldeia de onde Abraão estava. Abraão chamou o Jeová Jiré. O Senhor proverá o sacrifício. Amém? E aí ele pega aquele animalzinho, coloca em cima da lenha, sacrifica, põe fogo, ajoelha e oferece para Deus. E Deus e os anjos, falta bater palma para Abraão, meu irmão. Por isso que ele é o Jeová Jiré, o provedor do sacrifício, o provedor da cura, o provedor da solução da causa, o provedor da solução dos seus problemas, o que provê tudo na sua vida, meu irmão. Ah, mas já não tem mais jeito, não existe esse negócio para Deus. O Lázaro estava de 4 dias de morto, ele chamou o Lázaro de volta. Então, nesta noite, irmão, fé. Pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício do que o Caim. Revelação. O Caim ofereceu maçã, pera, abacaxi, melões, abóbora, né? Fez uma banca de feira para Deus. Senhor, minha mãe comeu algum desses frutos aqui, Senhor. Se não foi figo, foi maçã, foi pera, vamos dizer assim, né? Minha mãe comeu. Que Eva comeu fruto? Fruto, rapaz. O que entra na boca não contamina o homem. Ele não tinha revelação. Não é hoje os cultos religiosos do povo, não. As igrejas, é os mesmos cultos de Caim de novo. Oferecendo uma coisa para Deus sem revelação. Enquanto que o Abel estava ali a 30, 40 metros, com um cordeirinho em cima da lenha e uma faca de pedra, porque não tinha faca de metal naquele tempo, irmão. A faca era de pedra, batendo no pescocinho ali do cordeirinho, dizendo, ô Senhor, esse cordeirinho assim, eu cuidei dele com tanto amor, Senhor, mas eu estou oferecendo para o Senhor, Pai, para que o Senhor abra ali o caminho do Éden, para mim entrar lá dentro e comer da árvore da vida de novo, meu Deus. Porque tinha que oferecer o sacrifício para ver se a espada do querubim era guardada, né, irmão? E Abel está lá, e quando menos espera, o Caim chegue na cabeça dele. Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim, porque quando ele batia no cordeirinho, o sangue do cordeirinho espirrava nele, perdoando os seus pecados. E Abel sabia que tinha que uma vida morrer para salvar a outra vida. Aquilo era um presságio daquele dia do Calvário. Aquilo era um tipo de Cristo morrendo no Calvário por nós. Como que um homem escreveu isso? De mente? Não, Deus. Então você tem que ter revelação também, irmão. Fé é revelação. Tá? Revelação é o Wi-Fi de Deus na sua mente e coração. Tá? Se você não tiver o Wi-Fi, não funciona nada. Aí fora, né, irmão? Vamos falar que isso aqui vem de Deus, você tem que estar ligado. Tá? Você tem que estar identificado lá em cima. Amém? Tem que ter uma identificação sua. Tá? Porque se tem uma árvore aqui na terra, é porque tem uma árvore da vida lá no céu. Se tem um homem e uma mulher aqui na terra, é porque tem o homem verdadeiro e a mulher verdadeira no céu. Porque em Deus é homem e mulher. Então, pela fé, nós poderíamos seguir Enoque, foi trasladado para não ver a morte, porque ele fez uma coisa que ninguém faz.
Enoque agradou a Deus. Amém? Agora, vai o desafio para você. Pede a Deus para Ele te revelar como você agrade a Ele. Pela fé, Enoque agradou a Deus. Deu testemunho. Tem gente que tem vergonha, irmão, de falar do Evangelho. Prefere falar do Corinthians, falar do time de futebol. Um dia eu estava ali no Lava Jato, uma pessoa falou, e aí, você é corintiano, flamenguista, o que você é? Eu, para brincar com ele, eu falei, eu sou do Santos. Mas o Santos está quebrado, sabe? Eu falei, não, mas não é o Santos da terra. O Santos do céu. E o capitão do time chama Senhor Jesus Cristo. Aí eu comecei a pregar para ele. Já ouviu falar desse time? Que nunca perde, nunca franga um gol? Começou a pregar para ele, sabe? E ele estava de short, bonezão, camiseta regata. A pouquinho ele enfiou o dedo na garganta e vomitou. Eu sou um sembraiano desviado. Falei, pelo amor de Deus, mas você torcendo para time de futebol, para que é isso? Pelo menos a Assembleia de Deus, né? Com tudo, né, irmão? Igreja boa, né? O que é isso, né, irmão? E preguei para ele, irmão, ó. Aí eu cheguei, ataca! Então, irmão, não tenha vergonha de dar testemunho. Fala de Deus. Fala de Cristo. No posto de saúde, dentro do ônibus, onde você vai, fala de Deus, aproveite a oportunidade, fala para as pessoas de Deus, dê testemunho. Isso foi o que o Enoque fez. E Deus falou, meu filho, gostei de você, vem cá. Levou ele no arrebatamento. Enoque foi trasladado, ele era o 7º homem na terra, contando de Adão. Adão, 7, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque. Por ele ser o 7º, ele foi no arrebatamento, mostrando que o arrebatamento sucederá na 7ª era. Nós somos os Enoques desta era. Eu vou finalizar porque o relógio não. Se nós somos os Enoque desta era, irmão, nós não somos Noé não, viu? Que existem os que serão salvos, representados em Enoque, que vai no arrebatamento da noiva de Cristo. E existem os que serão salvos, representados em Noé, que passará pela grande tribulação. Eles não negarão o nome de Jesus na grande tribulação. Serão perseguidos e mortos na grande tribulação, que é coisa futura. Mas antes da grande tribulação infundir no planeta Terra, o rapto sucederá. Amém? E para esse rapto suceder, os santos que estão no pó da terra, desde a primeira era, desde os dias de Paulo, Pedro, Tiago e João, desde a primeira era até a última era da igreja, os santos que faz parte da noiva, né? Que em outra linguagem é a virgem prudente, esses ressuscitarão os mortos. E os vivos que somos nós, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Não importa onde você está. Você vai ser transformado. Vai descer um poder vivificador de Deus sobre você, como uma fusão, irmão. Tá? Como uma transformação. Já viu o transformador aí no poste de luz? Que ele transforma lá 113 mil volts, né? Para 110 para você gastar. Imagina o Todo-Poderoso, que é quantos mil volts ele? Milhões! Transforma nós num corpo teofânico, num corpo eterno. Meu Deus do céu, irmão. Deus se agradou tanto de ti, fala, não vou deixar você aqui, você vai comigo, bora. Chega num, chega de outro. Não é muito, viu, irmão? Não é muito, não. Porque a maioria não quer nada. A maioria quer porta larga. A maioria quer evangelho de água com açúcar. Evangelho roto, que não muda ninguém. O evangelho verdadeiro tem que te mudar. Tem que te transformar. Poder de transformação. É que você vê a lagarta virando borboleta na natureza. Por que você não pode transformar em um pecador em santo? Então, nesta noite, irmão, a fé está na alma. Porque a natureza ruim, Deus tirou de nós. Tá? Por isso que cada dia você está morrendo. Aquela natureza velha está morrendo. Tem hora que ela quer ressuscitar em você, não deixa não. Tem hora que
Dá uma roncada lá por dentro. Falei, fica quieta, pai. Quem manda agora aqui é o Espírito Santo. Porque, irmão, olha, essa velha natureza, ela está morta. Mas ela fica te incomodando por muito tempo. Por isso que o profeta Mombrana encontrou o cacique, né, o índio, falou, como é que você está? Bastante bom, bastante mal. Mas depois que você batizou, rapaz, quantos anos já faz que você batizou? Você está bastante bem, bastante mal. Por quê? Porque 2 cães rosnam e brigam dentro de mim. O cão branco e o cão negro. Ah, é? Tá brigando aí dentro? Tá. É a natureza de Deus é a natureza. Um quer que ele vá para o pecado. O outro quer leva ele para o céu. O profeta perguntou, qual dos dois vai vencer? Falou, aquele que o chefe cacique alimentar mais. Então, se o irmão alimentar mais Cristo, mais a palavra, você vai vencer. Mas se você deixar as trevas dominar, o pecado dominar, a fraqueza carnal dominar, as trevas vão vencer você. A não ser uma cláusula que eu vou abrir. A não ser uma coisa, que você é eleito, genuíno. Eleito não cai. Eleito não se perde. É aí que está o X da questão. Agora, você sabe se você é eleito? Eu falo para mim. Eu sou eleito. Amém? Você tem que estar convicto que você é eleito. E aconteça o que acontecer. De Deus você não deixa. Está disposto a ir comigo até o fim? Tô. Tá bom. Amém? É isso que Deus quer ouvir de você. Está disposto, meu filho, me acompanhar até o fim? Tô, Senhor. Custa o que custar, pela vida ou pela morte. É assim que Deus quer. Então, bora, meu filho. Mas você sabe que com Deus você nunca perde. Vamos ficar de pé, amados? Glória a Deus. Fale comigo, todos. Cristo vive. Cristo vive em mim. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Eu queria que antes de orar, irmão, cada irmão e cada irmã, as irmãs, uma põe a mão na outra, encosta aí na sua irmã, porque poderia orar e pôr as mãos sobre os irmãos. Os irmãos, um coloca a mão no seu irmão, encosta no seu irmão, tá? Porque o poder da mão direita é o poder da palavra falada. E nós vamos orar agora, cada irmão com a mão no seu irmão, a irmã com a mão na sua irmã. As menininhas aí podem pôr a mão em mamãe. Tá? Vamos orar. Vamos ter uma palavra de oração. Cristo vive, Ele está aqui conosco. Deus Todo-Poderoso. Grande é o teu nome, Pai, por toda a eternidade. É pela fé que estamos aqui, Senhor. A fé que uma vez foi dada aos santos. A fé de Abraão, de Isaac e de Jacó. A fé dos profetas. A fé que o Senhor desceu do céu e colocou no nosso coração. Matou em nós a natureza do pecado. Tirou de nós a natureza errante e colocou em nós a natureza da palavra. Venha nesta noite, Pai, com a mão sobre o meu irmão, com a mão sobre a minha irmã. Venha trazer, Senhor, a transformação do corpo. Venha tirar a dúvida do coração. Venha tirar as coisas ruins dessa alma. Venha purificar esse coração. Entra agora, Pai, nesse coração, nessa alma, Senhor. Penetra ali, além do véu, Senhor, no coração, no profundo da alma. E tira a dúvida, tira a incredulidade, tira todo razoamento, tira todo argumento, tira toda coisa contrária, Pai. Limpa esse coração, tira essa natureza ruim. Coloca a natureza do Cordeiro, a natureza de Cristo. Venha, Senhor. Aqui estamos falando da alma. Estamos falando da alma. A alma, o genes de Deus, que foi redimida no Calvário. O Senhor venceu o inferno. O Senhor venceu a morte. O Senhor tirou o sangue do serpente. Tirou a fala, tirou a carne. Mas a natureza passou na arca. Mas agora o Senhor também matou a natureza. Quando o Senhor veio no Calvário, o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás. Então nesta noite, Pai, liberta meu irmão. Liberta minha irmã. Entra nessa alma agora, Pai. Pela mão da minha irmã, pela mão do meu irmão. Penetra aqui no coração dele. Tira aqui, Senhor, todo pensamento negativo, todo pensamento de incredulidade, todo pensamento contrário à palavra.
Entra nessa alma agora, Pai. Penetra nesse coração e limpa, Senhor, com teu sangue carmesim, com o fogo do Espírito Santo, do alto da cabeça até a planta do pé. Limpa, Senhor. Queima toda a natureza ruim, Senhor. Toda debilidade, Pai. Toda fraqueza, todo espírito de jogatina, todo espírito de cobiça, todo espírito de vanglória, de soberba, queima, Deus, agora, porque o Senhor é o poderoso de Jacó. O Senhor disse na tua palavra, e o Senhor não pode mentir, porque o Senhor é Deus poderoso. O Senhor disse, se tu podes crer, tudo é possível. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te liberta. Ó Deus Todo-Poderoso, liberta meu irmão e minha irmã das enfermidades, Pai. Tire toda enfermidade desse corpo. Restaura a saúde. Entra nessa alma. Entra nesse espírito. Entra nessa mente, Pai. Tira o medo. Tira, Senhor, o presságio. Tira, Senhor, a dúvida. Tira toda coisa que o Senhor não agrada, Pai. Pelo sangue de Jesus. O Senhor prometeu pela tua palavra. Nos cubra, Pai, com o teu sangue. Nos cubra, Senhor, com o poder do sangue de Jesus, que lava e purifica o pecador. Lava os olhos do meu irmão, lava os olhos da minha irmã, lava a mente, lava o coração, Senhor. Purifica nesta noite, Pai. Obras de macumbaria, feitiçaria, olho gordo, inveja, coisa contrária que tiver contra meu irmão, contra minha irmã. Ó, Senhor, desorganização no lar, bagunça, Senhor, coisas dentro de casa, Senhor, que o Senhor não agrada. Limpa, Pai. Mostra o teu poder na vida do teu filho, porque a obra é o Senhor que faz. Paulo disse que o Senhor opera em nós. O Senhor, o querer está no Senhor, o operar está no Senhor. Então, se é da tua vontade, Pai, liberta, purifica, que meu irmão e minha irmã vai para casa mudado hoje, transformado hoje, e Satanás, tire a mão suja do meu irmão, da minha irmã. Mão suja de Satanás está repreendido nessa noite pelo sangue de Jesus. Conceda a vitória, Pai, que o teu filho e tua filha seja liberto. Cristo vive. O Senhor morreu, mas ressuscitou e apareceu aos santos, e apareceu a 500 irmãos, e apareceu de porta fechada. Ó, Santo de Israel, apareceu para Tiago, para João, para os apóstolos, apareceu para o incrédulo Tomé, que colocou a mão na ferida. Ó Deus, o Senhor só apareceu para aqueles que realmente tinham fé para crer, Pai. Obrigado, Pai. Purifica meu irmão, purifica minha irmã. E essas mãos colocadas, Pai, que haja virtude agora nessas mãos, que haja poder nessas mãos, porque na mão direita tem poder, o Senhor disse na palavra. A mão direita é a mão do poder. Conceda, Pai, a vitória agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmão Tarcísio, pega o microfone ali para me ajudar a cantar o Ressuscitou. Tá. Vamos cantar o corinho e já ouvimos, tá? Ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, 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 aleluia. Oh morte, onde está a morte? Pode usar as palmas se quiser, amados. A tua vitória, Jesus ressuscitou. Oh morte, onde está a morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou. Ressuscitou,
ressuscitou, ressuscitou, aleluia, ressuscitou, ressuscitou, aleluia, amém. Amém. Ele ressuscitou Aleluia. e mora dentro de você, mora dentro de nós. Por isso estamos alegres. Glória a Deus. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. Não desanima. Continua caminhando. Glória a Deus. Aleluia. Amados, levante as mãos para cá, vamos ver as mãos da irmã Neuza. Pode virar de costas, de costas. Deus Todo-Poderoso, pelo sangue do Cordeiro Eterno, quando o Senhor usou Ezequiel, Pai, para pregar no vale de ossos secos, o Senhor levantou um exército, Pai, pelo poder da palavra falada. E aqui com a fé da igreja, Pai, nós usamos a palavra falada e ungimos as mãos da irmã Neuza, Pai, com o óleo dourado que representa o Teu Espírito Santo, trazendo a restauração dos ossos, dos nervos nestas mãos, que sejam restaurados. Nós ungimos e pedimos a cura e a libertação, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Somente creio. Glória a Deus. Somente. Glória a Deus. Glória. Levante as mãos, amados. Na comunhão. Deus Todo-Poderoso, pelo sangue do Cordeiro Eterno, Pai, de acordo à ordem da Tua palavra, Marcos 16, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Pai Santo, eu declaro, no nome de Jesus Cristo, a cura e a libertação para a coluna da nossa irmã, que seja restaurada a saúde, tira a dor, Senhor, coloca os ossos no devido lugar, os nervos, tire toda enfermidade agora, Pai, porque o Senhor prometeu pela Tua palavra, eu sou o Senhor que te sara. Nós ungimos e declaramos a cura e a libertação completa para a irmã Vanete, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Somente crer, irmã Vanete. Somente crer. Glória a Deus. As mãos. Virem as mãos. Deus Todo-Poderoso, no Vale dos Ossos Secos, o Senhor restaurou um exército, Pai. Aqui está a irmã Isauri, Pai, que quando era moça socou pilão, arroz ali, Senhor, por muitos anos, Pai, e agora ficou com sequelas nas suas mãos, artrose por muitos anos. Em nome de Jesus Cristo, desfazemos essas artroses nessas mãos, desfazemos toda enfermidade nessas mãos, tire toda dor, toda artrose, artrite no nervo, no osso, seja repreendido. Consagramos suas mãos, Pai, para a tua filha e trazemos a cura e a libertação. Ungimos com óleo dourado que representa teu Espírito, Pai, e declaramos a cura e a libertação. Em nome de Jesus Cristo, declaramos para a tua glória. Amém. Somente crer, tudo é possível. Glória a Deus. Também aqui. Deus Todo-Poderoso, pelo sangue do Cordeiro Eterno, Pai. Pai Santo, o Senhor disse lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Senhor disse, haja luz, e a luz ecoou, Pai. A tua palavra ecoou, luz, 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 e bum, a luz apareceu. Pai, aqui está a irmã Rosa, com problema de coluna, nervos, ossos, esperando uma cirurgia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu unjo ela e declaro a cura, a libertação do alto da cabeça até a planta do pé. Que ela seja curada de todo mal, liberta de toda enfermidade. Senhor, onde estiver localizada uma enfermidade, que isso desapareça pela fé no Filho de Deus. A fé que o Senhor colocou no coração da irmã Rosa, de se ver curada e libertada. Conceda, Pai, eu unjo junto com a fé da igreja, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Somente crer, irmã Rosa.
somente crer, tudo é possível. Glória a Deus. A fé é chamar as coisas que não são como se fosse. Você não está curado ainda, mas você fala, já estou curado. E o 23 de Provérbios 7. Você é aquilo que você pensa que é. Se você pensa que você está doente, você vai ficar doente. Mas se você pensa que você fala, não, eu sou um corpo de saúde. Mesmo que você está doente. Se você todo dia fala, eu sou uma pessoa sadia, eu não tenho nada. Passa um dia, 2 dias, um mês, pode passar o tempo. Logo você fala, o que aconteceu? Não tenho mais nada. Não tenho mais nada. É assim que funciona, irmão. É assim que funciona a fé. Você tem que fazer uso da palavra. Eu sou curado. Eu estou liberto. Eu não tenho nada. Glória a Deus. Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, fé perfeita, conselho da palavra, permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã, dizendo Deus abençoe.